eu vou tocar várias vezes nos detalhes. Eu vou falar de coisas que podem parecer até estranhas para um curso voltado à advocacia criminal. Como, por exemplo, eu já falei, tomar água. Vou falar de coisas realmente diferentes para um curso, mas porque eu acredito muito nessa questão do detalhe. Não sei se, eu acho que possivelmente dá para perceber que isso é uma cadeira, a chamada cadeira gamer, né? Inclusive algumas pessoas falam disso comigo quando percebem fotos ou imagens aqui do escritório, que eu sento nesse tipo de cadeira. Eu já testei vários tipos de cadeira. E uma das coisas importantes no nosso dia a dia é estarmos bem sentados. Eu falei da água porque a água é bem importante para o nosso maior instrumento, que é a voz. Ela é muito importante, enfim, para a nossa saúde, mas a gente precisa cuidar disso. Postura, cuidado com a nossa coluna, cuidado com o nosso modo. Nós passamos muito tempo aqui nesse lugar, no lugar onde nós trabalhamos. A ergonomia toda do nosso modo de trabalhar, ela é bem importante. Por quê? Porque aqui talvez seja o lugar onde nós passemos mais tempo na nossa vida como um todo. E aí, eu estou falando aqui de um escritório que eu vou mostrar para vocês no decorrer do curso, um escritório que tem o formato que foi pensado, um formato que foi criado dentro desse modelo, que é o modelo de advocacia criminal artesanal. Mas tu deve estar pensando, e eu que não tenho escritório ainda? Quem não tem escritório não pode deixar de criar a sua rotina em casa, num coworking, numa sala dividida com outros colegas. Não importa. Essa segunda-feira da advocacia criminal artesanal, ela é uma segunda-feira em qualquer tipo de ambiente. E eu preciso ter este compromisso, essa responsabilidade com aquilo que é a organização da minha semana, com aquilo que é a organização das minhas atividades, do meu modo de trabalho. Isso pode ser feito em casa. Algumas pessoas têm uma espécie de preconceito ou até vergonha, constrangimento de não terem uma estrutura de escritório. Nem sempre isso é necessário. E quando isso não é possível, ainda não é possível, eu preciso incorporar isso no meu modelo de negócio, para que isso não seja um problema. Ao contrário, se essa é a estrutura que eu tenho, é com essa estrutura que eu vou potencializar tudo o que ela me ofereça de bom. Eu vou trabalhar para que dentro desse formato eu tire tudo aquilo que eu tenho que tirar. Muitas vezes com uma disciplina maior, que é aquela de acordar cedo, tomar banho, tomar café e sair para trabalhar dentro da própria casa. Isso é fundamental. Então eu não estou falando para uma advocacia já estruturada, já pronta. Eu estou falando agora e sempre para a advocacia que nós queremos. E é por isso que a partir de agora a gente vai conversar sobre 2 mantras aqui da escola, que é o conhece-te a ti mesmo e o torna-te quem tu és. 2 pontos fundamentais para a gente entender que a melhor versão do ser humano é que vai construir a melhor versão do profissional. Vem comigo! É o socrático, conhece-te a ti mesmo, e o nietzschiano, torna-te quem tu és. Estas 2 questões são abordadas exaustivamente aqui na escola. E tudo isso faz parte de uma espécie de filosofia nossa, que procura fazer com que cada advogado e cada advogada pense a sua atuação, pense o seu modo de estar na advocacia de uma maneira mais firme, mais sólida, mais independente, mais corajosa, por que não dizer. E quando a gente fala deste modo de trabalhar, a gente está sempre dizendo que é preciso autoconhecimento e coragem para ser aquilo que a gente quer ser.
Eu, advogado, eu, defesa, eu, defensor das minhas prerrogativas, essa ligação por hífen da pessoa com aquilo que, né, que esse predicado representa, isso é muito importante. Eu, empresa, eu, enquanto pessoa e uma série de papéis conectados. Essa primeira perspectiva, que é a do conhece-te a ti mesmo, ela aqui na escola tem uma importância bastante significativa. Por que isso? Nós acreditamos que o melhor profissional advém desse ser humano que não cansa de buscar a sua melhor versão. Ser humano que quer mais enquanto estuda a parte técnica, que quer mais enquanto mexe nas suas questões mais íntimas. Esse ser humano que quer mais como pai, como amigo, como professor muitas vezes. Esse ser humano que quer mais da vida. É ele que, percebendo as suas questões íntimas, pessoais, as suas mazelas, as suas dificuldades, suas vulnerabilidades, é ele que vai em busca da construção desse profissional diferenciado, esse profissional cuidadoso, esse profissional amável, esse profissional que tem afeto pelas pessoas e que tem amor pelo que faz. É nesse sentido que o autoconhecimento assume aqui na escola e no formato de uma advocacia criminal artesanal um papel importantíssimo, fundamental. Mais uma vez, a advocacia criminal artesanal não pode ser falsa, não pode ser uma montagem de alguém que não sente isso que precisa fazer. Portanto, a gente quer trabalhar aqui. E a importância de eu falar isso nessa parte mais introdutória realmente é ímpar, porque isso vai determinar o modelo de advocacia que a gente vai praticar lá na frente. O autoconhecimento é a base sobre a qual nós construiremos esse tornar-se quem nós desde sempre já sabemos que somos. E aí, para isso, eu vou contar aqui uma historinha curta, mas muito importante. Quando eu percebi que muitos dos meus colegas sequer faziam ideia do que seriam, até porque nós estávamos na primeira série, lá, sendo alfabetizados, aprendendo a ler, a escrever, eu percebi que os sonhos daquelas crianças eram ser astronauta, piloto de avião, super-herói. E que o Jader, lá do jardim de infância, da primeira série, da segunda série, tinha uma fixação por algo que, no exemplo do pai, se transmitia para a criança. Ser advogado de defesa. Era essa a minha resposta lá na tenra idade. Era isso que eu queria fazer. Ser aquilo que o meu pai era, fazer aquilo que ele fazia. E eu tenho que contar aqui, no espaço dessa troca de experiências, que me emocionava, me surpreendia. Era algo muito forte para mim, os discursos feitos pela acusação e pela defesa lá no plenário do júri, que é surpreendente, mas aquela criança adorava frequentar. Sentadinho, muitas vezes, na maioria dos vários momentos em que se desenvolviam os trabalhos, sem conseguir tocar os pés quando sentado na cadeira lá do plenário do júri. Para sentar tinha que dar aquele pulinho, então, portanto, os pés ficavam balançando, mas a atenção era plena no que acontecia. Lá atrás,
a decisão que a gente não sabe bem se acontece realmente pelo nosso livre-arbítrio de querer algo, de escolher algo, ou se a gente é escolhido por essa ânsia, por essa gana, por essa vontade de defender as pessoas. Lá atrás, eu me percebi envolvido por algo que mais adiante, e eu tenho certeza para todos sempre, faz parte daquilo que eu sou, que é a advocacia criminal. Perceber isso faz com que a gente tenha uma série de etapas, e eu estou contando de uma etapa muito longínqua. A pessoa que decidiu ou que percebeu num determinado momento da vida o que queria fazer quando criança. O adolescente pensava um pouco disso e um pouco, quem sabe, de uma veterinária ou de uma agronomia, por eu ser de uma cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, muito ligada a essas práticas, e o direito ficava por ali. Essas possibilidades, e o adolescente, o jovem, ele vai pensando no vestibular, no que ele vai fazer. No meu caso, a vinda do interior para a capital para estudar, para se preparar para o vestibular, também trouxe essa questão. Afinal, eu vou mesmo cursar direito? Ou, quem sabe, o amor pelos animais ou pela terra vai se sobrepor? Enfim. O fato é que, quando efetivamente chega o momento, eu percebi que não era uma dúvida, não era uma possibilidade, algo fora, ou que não fosse o direito. Eu marquei o xizinho no vestibular com uma consciência muito firme, muito plena de que era o que eu queria. E assim foi. Vestibular, aprovado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, como única escolha, era o que eu queria, era a faculdade que eu queria fazer por escolha, e assim foi. Esse primeiro momento, a Silvia entrou, ela tem feito isso comigo. Não é contigo, querido. Esse primeiro momento da criança, a fase da decisão, eu quero, eu vou fazer a faculdade. Depois, seguida da euforia de entrar numa faculdade. Depois, a dureza dos primeiros semestres. Nossa! Mas então direito é isso mesmo? É assim? Eu vou ter que passar por isso para ser advogado? Os primeiros semestres da faculdade, eu tenho dito, são uma verdadeira provação. É aí que o sujeito percebe, olha, vai dar para continuar, ou então assim, gente, não é para mim. Eu tenho conversado com acadêmicos, com alunos, e os caras me dizem, Jader, nossa, mas como é difícil passar pelos primeiros semestres. E eu tenho dito, gosto muito de fazer essa ênfase, é o estágio probatório que a faculdade impõe àquele que quer seguir o caminho do direito. Só chega lá quem passa pelos primeiros semestres. Gente, como é duro, né? Mas passando isso, vem a primeira cadeira de penal e processo penal. A vida na faculdade. É quando a faculdade geralmente se liga a algo tangível, que emociona, que nos toca. Claro, nós já estávamos ligados ao direito criminal desde antes, então ali vem aquele contato maravilhoso, emocionado, real, com tiros, facadas, com estupros, com falsificações, com... Nossa, é a vida. O pai gostava muito de dizer que o direito penal e o processo penal são as matérias do direito que tratam da paixão humana levada às últimas consequências. Quando o direito penal e o processo penal chegam na faculdade, daí vem aquele momento. É isso. Foi para isso que eu vim aqui. Que não me escutem os demais professores, mas como fica mais difícil estudar títulos de crédito, estudar
direito civil, pensem como ficou difícil a partir daí o uso capião, a enfiteuse, nossa, todas as possessórias, todas as áreas do direito que não estão ligadas ao processo e ao direito penal. Como num piscar de olhos vem a formatura e agora, depois da formatura, aquela ressaca, a ressaca do dia seguinte da formatura, eu costumo dizer que é a percepção de que nós passamos da condição de acadêmicos para a condição de desempregados. A partir de agora começa quem não fez antes da formatura vai fazer agora a prova da OAB, a fatídica prova da OAB para quem quer a carreira da advocacia. Né? Quem vai para os concursos públicos, enfim, também acaba fazendo prova ou não, mas acaba trilhando um outro modo de fazer as coisas. Mas quem quer a advocacia vai para a prova da OAB, com tudo que isso determina, inclusive ter que fazer a faculdade em 6 meses, né? Porque passou a faculdade inteira fazendo muitas coisas, quando se forma e vem para a prova da OAB, percebe que tem que estudar muito mais do que a faculdade, num curto espaço de tempo, e vem a carteirinha vermelha. Eu contei toda essa história, tenho que controlar aqui o meu tempo, né? Eu contei toda essa história para mostrar que a todo momento há essa percepção de que nós estamos passando por fases. E essas fases têm, cada uma delas, as suas características. Quando eu pego a minha carteira e eu, emocionado com a advocacia criminal, emocionado com aquele professor lá da faculdade que me trouxe para uma possibilidade de trilhar esse caminho como um caminho de vida. Eu agora tenho nas minhas mãos uma carteirinha vermelha que me habilita a defender as pessoas em processos criminais. Lá no fórum, no tribunal, no STJ e no STF. Essa carteira me torna advogado ou advogada criminalista. Agora que tudo parecia resolvido, que todas as dificuldades, todas as agruras, todas as decisões, todas as provas, que tudo foi feito, agora que eu tenho a vermelhinha na mão, parece incrível, mas é agora que tudo começa. Esse processo de percepção de cada fase, e principalmente dessa fase, a fase de começar na advocacia criminal, a fase de determinar o que eu quero na advocacia criminal, isso mostra que a reflexão em torno de quem eu sou, ela é fundamental. Quem eu sou, o que eu tenho de fraquezas e de fortalezas, quais são as minhas vulnerabilidades, quais são os meus medos, como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com a comunicação, como se estabelece a minha comunicação com as pessoas, qual a minha capacidade de fazer relacionamentos, qual a minha capacidade de me automotivar, que é algo na profissão, na nossa profissão, muito importante. Quem eu vou ser no quadro das possibilidades de atuação dentro da advocacia criminal. Tudo isso faz parte dessa percepção de quem eu sou e do que eu quero. O autoconhecimento e a criação das condições para que o papel profissional desejado se manifeste. Aqui, voltando ao começo, é importantíssimo nós percebermos que a melhor pessoa é que vai dar ensejo, abertura, condições de possibilidade para a criação do melhor profissional. A gente lida no formato da advocacia criminal artesanal com verdade, com transparência, com sinceridade, com valores que pressupõem que o pensamento esteja alinhado com o sentimento, que a fala esteja alinhada com isso tudo, porque ela é uma forma de atitude. Então, tudo que eu
penso, tudo o que eu falo, tudo o que eu faço precisa estar perfeitamente alinhado. Quanto maior, mais profundo, mais verdadeiro é o processo de introspecção, de reflexão em torno das minhas questões, melhor será o resultado disso na criação, na construção desse profissional da advocacia criminal. E aí, quem eu sou, determinando o que eu quero e o que eu não quero, especialmente então o quem eu quero ser, nos joga de imediato para uma questão que é fundamental. E eu não acredito na educação fora desse modelo. E aí, a minha homenagem a Paulo Freire. Eu não acredito numa educação que não seja voltada para a autonomia. Esse curso precisa ser um curso que te dê condições de autonomia, de andar com as próprias pernas, de tomar as próprias decisões. E aí vem o ponto mais importante aqui já nesse começo, de ter a noção de que para que eu possa defender alguém, eu tenho que ter a capacidade de fazer a defesa das minhas próprias prerrogativas, da minha capacidade de desenvolver a minha profissão. Portanto, de maneira muito franca e muito direta, eu quero me dirigir a quem pretende caminhar na advocacia criminal com passos firmes, largos e decididos. Não é a OAB que vai resolver os teus conflitos dentro da vida cotidiana da advocacia criminal. Infelizmente, não é. Não são os teus colegas de advocacia que vão resolver os conflitos cotidianos, que vão enfrentar e superar esses conflitos. Não são os teus colegas. Não são as associações que conjugam criminalistas e que reúnem criminalistas em torno de lutas que são fundamentais. Não são. Na grande maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, será por uma capacidade própria que é construída, que é desenvolvida, que é melhorada, que é aperfeiçoada. Será por uma capacidade pessoal própria de defender-se que nós faremos aquilo que nós temos que fazer para que a nossa prerrogativa seja respeitada e, a partir daí, a defesa de alguém seja possível. Repetindo, nós precisamos desenvolver em nós mesmos as capacidades, as estratégias, as ferramentas para que a minha capacidade de advogar esteja nas minhas mãos. Eu, defesa. Eu, como defensor da minha atividade. Eu, como defensor da minha capacidade de defender alguém. E aí vem o ponto fundamental. Sobral Pinto dizia que a advocacia não é uma profissão de covardes. Eu quero contextualizar isso dentro do modelo de advocacia criminal artesanal da Escola de Criminalistas para concluir este módulo, essa aula. Coragem não representa violência. Ser corajoso não representa ser violento, ser gritão, ser alguém que atinge as pessoas na sua individualidade, na sua subjetividade. Ser corajoso, mais do que qualquer outra coisa, depende de inteligência, que no caso da escola a gente chama e trabalha com a inteligência emocional. Saber lidar com as próprias emoções e com as emoções das pessoas. Nós vamos tratar disso especificamente mais adiante. Nós vamos falar de comunicação não violenta, nós vamos falar de gentileza, porque isso é fundamental numa advocacia criminal artesanal. Conhece-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Essa é a proposta da escola, esse é o fundamento em cima do qual nós vamos construir uma advocacia verdadeiramente artesanal. E eu quero te convidar agora para ficar com a gente com uma aula muito diferente
inclusive num lugar diferente. É uma metáfora que para nós é muito importante. É a base, a postura e a atitude. É a metáfora da defesa pessoal com a defesa criminal. É muito legal, eu quero te convidar. Então vem comigo.